Nós vamos falar um pouco, principalmente, sobre o verso primeiro, que é se oferecer em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Hoje nós vamos falar sobre o que é servir a Deus. Até certo tempo, essa era uma pergunta que nós ouvíamos muito, principalmente na minha casa. Afinal, o que é servir a Deus? Como que eu consigo servir um Deus que é santo, que tem tudo, que sabe tudo? Porque normalmente só serve aquilo que a gente pode dar a alguém. E esse alguém pode receber, saborear, se agraciar de algo. Mas como é que pode um homem pecador, tão pequeno, conseguiram servir a um Deus que tem tudo, que sabe tudo, que é soberano sobre tudo e que não depende de nada? Primeira coisa é que existem muitas definições erradas sobre servir a Deus. Se você perguntar para muitas pessoas hoje o que é servir a Deus, a resposta possivelmente que você vai receber, alguma delas é que não é usar isso, não é usar aquilo. Servir a Deus é quando eu não uso brinco. Não, servir a Deus é quando eu uso saia. Servir a Deus é estar de forma comportada, de terno, de gravata. Servir a Deus é melhor quando eu não uso barba. Outros vão falar que servir a Deus é andar conforme costumes. Irmão, eu sei servir a Deus. Todo dia eu oro de manhã, eu oro para comer e eu oro para dormir, irmão. Deus tem me dado força de servi-lo nessa parte. Para outros, servir a Deus, irmão, é tocar na igreja. Outros vão falar que servir a Deus é quando eu prego todos os dias no púlpito de uma igreja, no altar de uma igreja. Outros vão dizer que servir a Deus é quando eu ajudo as pessoas. Essa semana eu levei 4 cestas básicas. Essa semana alguém me pediu uma visita e eu fui lá servir a Deus. Outros vão dizer que servir a Deus é quando eu sou uma boa pessoa. Eu não xingo. Eu não tenho palavras torpes na minha boca. Eu não falto um culto. Será que isso é servir a Deus? Então, se nós fizermos essa pergunta, irmão, para vários crentes, nós vamos ter várias respostas, mas normalmente nenhuma delas é concreta. Normalmente, o servir a Deus, eles estão sempre elencados nas capacidades que eu tenho de executar algo que visivelmente se torna servir. E aí eu vinculo isso porque eu sou cristão. Se eu as faço, logo eu estou servindo, fazendo a Deus. Mas para nós que somos bíblicos, o que a Bíblia diz sobre servir a Deus? O que a palavra de Deus nos destaca sobre o que é servi-lo? Porque tem uma questão aqui. Se a definição para mim de servir a Deus estiver errada, logo eu também estou servindo errado. E tem coisa pior do que servir errado, irmão. Quando você vai num restaurante e alguém fala assim, olha, vamos naquele restaurante porque ele tem uma estrela Michelin. A primeira coisa que você vai fazer é, eu preciso, e é certo que a única coisa que não vai dar errado é a comida. Só que um restaurante estrela Michelin, irmão, o cardápio ele é mais bonito. Às vezes diferente.
O restaurante Estrela Michelin, irmão, o atendimento é diferente. O garçom te trata da forma diferente. O ambiente é diferente. A sua expectativa de sair da sua casa, primeiro, você vai pagar caro. Isso já é certo. Segundo, o atendimento vai ser bom. Terceiro, vai ser rápido. Quarto, você vai comer bem. Se você chegar nesse restaurante, a fila for muito grande, já te desanima. A mesa estiver suja, alguma coisa está errada. O garçom te tratar de qualquer forma, você vai se frustrar. Agora, quer ver a maior frustração? É quando a comida vier de um jeito que você não está esperando. E falar, essa comida não é boa da jeito que eu estava esperando. Por que tem estrela Michelin? O servir, irmão, se o entendimento de servir a Deus também for errado, de nada vale você ter uma estrela Michelin falando que você serve. É tudo em vão. É o cliente que vai nesse restaurante e fala assim, por que tem estrela? Por que tem um reconhecimento de algo, sendo que não entrega? Primeira coisa, o cozinheiro não sabe cozinhar. O dono do restaurante não sabe o que está falando. Quem deu a estrela não sabe quais os métodos que utilizou para dar uma estrela Michelin nesse restaurante. É tudo vão. Servir a Deus sem saber o porquê está servindo, irmão, é vão. E um monte de gente está fazendo isso. Acha que está servindo a Deus, mas não entendeu o que é servir a Deus. Logo está servindo em vão. Mas para nós que temos as Escrituras Sagradas, nós não podemos errar o alvo. Nós não podemos errar, perder, gastar tempo achando que estamos servindo a Deus, sem ter base do porquê estamos fazendo, o que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Então, essa noite a gente veio aprender um pouco. Nós temos que, primeira coisa, saber que servir a Deus não pode ser definido pela cultura, não pode ser definido pelos costumes, não pode ser definido porque eu aprendi assim. A nossa base de fé e conduta é o que as Escrituras dizem, o que ela diz, o que ela me dá base para fazer, para acreditar. Primeira coisa, servir a Deus não é nada, e nem de forma alguma, atos externos. É um sacrifício. Romanos 12, ele começa com rogo-vos. Em outras escrituras, em outras traduções, ele diz, portanto, irmão, rogo-lhes. Mas o começo desse verso é rogo-vos. Paulo está fazendo um apelo baseado em tudo que ele ensinou. Até o capítulo 12, Paulo fala de pecado. Até o capítulo 12, Paulo aborda sobre graça, justificação, redenção, eleição, misericórdia. Ele vem abordando todos esses aspectos, ou seja, a base da fé cristã, e agora ele começa o capítulo 12. Dito isso, portanto, rogo-vos. Olha só. Servir, irmão, só é compreendido após eu entender o que é a graça. Então, para eu não errar o motivo e o porquê de eu servir a Deus, primeiro eu tenho que entender o que é a graça, para entender o que Deus fez, para entender o que eu sou, para depois eu falar que eu sirvo. Vocês entendem o motivo e os resultados daquilo que nós estamos vivendo hoje? As pessoas colocam em servir, em dedicar, em se doar, em algo que elas nem entenderam a base do porquê fazem. E aí fica muito fácil defender fé
sobre aquilo que eu faço, sobre aquilo que eu executo, sobre aquilo que eu digo, sobre aquilo que eu dou, sobre aquilo quanto eu coloco de energia gastando e fazendo, servindo e dedicando, e no final sempre a pergunta é: por que você faz? Para quem você faz? Por falta de Bíblia. As pessoas estão gastando tempo se deleitando em atitudes externas e não a sacrifício, porque quando eu faço sacrifício, só se pode sacrificar algo àquilo que é divino. Mas quem é o nosso divino? Quem é o nosso sagrado? Vocês percebem, irmão, qual é o impacto disso? Se eu começo a fazer demais por algo que eu creio que é divino, eu começo a achar que por obras daquilo que eu tenho, eu estou chegando a algo divino. Eu estou fazendo algo a ser divino. Mas quem é o divino? Então o que Paulo faz? Ele vem explicando, irmão, desde o começo, base de fé, redenção, santificação, pecado, justificação. E aí depois ele começa, aqui nós estamos dividindo por capítulo, mas é uma carta, irmão, não existe capítulo. Quando Paulo escreveu, colocou capítulo 12. Vocês sabem disso. Ele dá um tal de portanto. Ou seja, depois que vocês aprenderam sobre tudo, sobre Deus, justificação, por que ele veio, por que não veio, por que vocês vão ser, por que tem a redenção, por que vocês são o que são, por que vocês pecam, de onde veio o pecado. Depois que ele traz tudo isso, aí ele fala assim: agora eu rogo, eu peço, que assim que vocês aprenderam tudo isso, ele continua: apresentem os vossos corpos por sacrifício vivo. Entendeu tudo? Consequência de entender tudo. Apresenta o teu corpo como sacrifício vivo. No Velho Testamento, o sacrifício morria. Aqui está o mistério. Agora Paulo fala assim: não é mais sacrifício e morrer. Agora é sacrifício vivo. No Velho Testamento, quando eu fazia o sacrifício, o animal era morto. Paulo vem falando assim: agora que vocês entenderam a graça, vivem embaixo da graça, agora não é mais um sacrifício morto. Agora vocês precisam fazer um sacrifício vivo. Isso é profundo demais, irmão. Como é que eu vou sacrificar algo e continuar vivendo? O que vocês acham? Há uma diferença de fazer algo para alguém. E há outro ponto. Fazer algo por pertencer a alguém. Uma coisa é fazer algo a um ser morto, a algo que vai morrer. Outra coisa é fazer algo porque eu pertenço a alguém que não é morto, alguém que é vivo. O sacrifício vivo ele só dá porque o nosso sacrifício agora não é mais nós que nos colocamos para morrer, porque agora nós vivemos e não vivemos mais por nós mesmos. Nós vivemos por meio de Cristo Jesus, porque Ele vive. Então, o sacrifício que agora faço é o sacrifício não pela minha vida, é pela vida dele. Por quê? Porque ele está vivo. E se ele está vivo e eu creio nele, eu recebo o Espírito Santo que é vivo, logo ele vive em mim. O meu sacrifício não é mais pelas coisas que eu faço porque ele está em mim. Eu executo porque ele está em mim. Eu vivo porque ele vive em mim. Logo não é mais sacrifício morto. E Paulo fala: quem entendeu graça, justificação, redenção, é impossível que a conversão não venha sobre ele. E quando a conversão vem, a primeira coisa é: vocês receberão o Espírito Santo. E quando recebem, vocês vão observar que ele está vivo em vocês. E agora vocês vão servir. Porque vocês são bons.
porque vocês levam cesta básica, porque vocês pregam todo dia, porque vocês vão dizer, não, agora tudo que vocês vão fazer vai ser um sacrifício vivo, mas é um sacrifício porque Ele está vivendo em vocês. As consequências, os resultados de Ele viver em vocês é atuar como Ele atuaria, é fazer como Ele faria. Agora vocês vão viver. Servir, irmão, então, é entrega total, é consagração, é uma vida inteira no altar de Cristo. Servir a Deus não é uma atitude de fazer. Servir a Deus é um meio de pertencer ao reino. Quem serve a Deus, ele não serve por circunstância, ele serve porque ele está vivendo o reino de Deus na terra, irmão. Não são etapas, não são atitudes, não é ambiente de vida. É porque ele vive 24 horas em mim. A minha vida é servi-lo, é agradá-lo, não por causa de mim, meu irmão. É por causa dele. Ele vive em mim. É muito mais profundo do que levar, do que fazer, do que roupa, do que tocar, do que pregar. Servir a Deus é estar com Ele dentro de nós 24 horas. É por isso que não tem como, irmão, você pecar de manhã e cantar e chorar à noite numa igreja. Não tem como eu falar que eu leio Bíblia 24 horas. Eu oro, eu recebi um áudio agora essa semana. Irmão, não sei mais o que faço, irmão. Eu jejuo, eu oro, eu não consigo ter resposta de Deus. Irmão, você não entendeu nada. Não adianta eu fazer tudo isso se eu nem conheço a graça do Filho de Deus, que é o próprio Filho de Deus. É perder tempo, irmão. É gastar energia. A cultura religiosa, irmão, reduziu servir a Deus em costume. Em muitos contextos, e vocês conhecem muito deles, é sinônimo de roupa específica. Servir a Deus é sinônimo de linguagem específica. Tudo agora, irmão. Tudo você vai falar, irmão, vamos ali? Eu vou, se Deus preparar. Eu acho isso incrível, que Deus só prepara churrasco, irmão. Irmão, vamos ali morrer pelo Evangelho? Não, vamos orar para ver se Deus prepara. Irmão, vamos orar, vamos ver se Deus prepara. Irmão, vamos se juntar para ler um livro bíblico, para nós aprofundar. Irmão, vamos ver se Deus prepara. Irmão, vamos ali tomar uma e comer um churrasquinho, uma carninha ao ponto. Ô, irmão, qual dia é melhor essa agenda? Vamos visitar alguém, irmão? Vamos entrar na boca de fumo? Vamos no prostíbulo? Vamos na cadeia? Vamos sair no bairro? Vocês percebem, para nós fazer visita, é sempre assim, vamos ver o dia que Deus prepara? Irmão, não há preparação para aquele que prepara tudo, se ele mora dentro de nós. Nós já nascemos, vivemos, preparados, irmão. Não existe, vamos ver se não, como é que eu falo se Deus vai nos preparar se o Espírito Santo habita em mim? Então está muito vinculado o servir quando é coisa externa, porque aí eu escolho se eu posso ir ou não. Eu escolho se fica bem eu levar ou não. Por que todo mundo leva a cesta básica normalmente quando tem gente vendo? Vamos fazer algo? Vamos. Vocês podem ver, normalmente é gostoso quando tem gente vendo. É mais legal. Às vezes a gente pede catástrofe para ajudar. E tem catástrofe, gente vivendo catástrofe, irmão, que não está embaixo de água. Tem pessoas vivendo catástrofes no seu dia a dia natural. A gente precisa, às vezes, ver alguém morrer para querer ajudar. A gente precisa ver alguém tomar um tiro, irmão, para vir lá e passar um remédio. Às vezes alguém precisa estar numa cama para a gente perguntar se está tudo bem. Às vezes precisa ver um casamento acabar para perguntar se precisa de conselho.
Às vezes precisa ver alguém, irmão, entrar na droga para depois ir lá e falar que nós amamos. Servir a Deus, irmão, é Cristo em nós. Toda hora é hora de abraçar. Toda hora é hora de visitar. Toda hora é hora de ajudar. Toda hora é hora de perdoar. Não é uma circunstância que precisa de atitude nossa. É viver porque Ele vive em nós. Agora, um monte de regra externa, irmão. Os homens estão gerando, pela fé ser muito superficial, por ter muita religiosidade hoje em dia, a gente está reduzindo, irmão, o servir a Deus em coisas externas, em cultos. Nós falamos aqui direto, culto da libertação, culto da ajuda, culto da unção. Irmão, vamos lá. Para que eu preciso pegar um dia, 2 horas de um dia, fazer um culto da libertação, sendo que o Cristo que eu vivo, o Cristo que vive em mim, ele pode libertar a hora que ele quiser, não precisa marcar tempo, irmão, horário. Já pensou Jesus andando com os discípulos e como ele fez aqui? Irmão, ele colou no sábado. Ele quebrou todos os protocolos. E nós fica pegando, nós vamos esperar um dia. Irmão, vamos marcar um dia do culto da dispensação dos dons. Já pensou Deus no céu, irmão? Vamos ver como é que está o vento. Ah, hoje é dia de dar. Oh, irmão, é muita meninice, irmão. Deus dá quando Ele quer, Deus liberta quando Ele quer, Deus cura quando Ele quer, Deus chega quando Ele quer, Deus faz quando Ele quer. Deus junta quando Ele quer, Deus salva quando Ele quer. É quando Ele quiser. Acontece que tem que ver se quando Ele quer, nós estamos querendo também. Que a maioria vai colocar, irmão. Hoje eu até nessa visita, irmão. Hoje eu até... Mas, irmão, hoje eu não estou muito bem para irmão, para lutar contra demônio, não. Hoje não é um dia muito... Preciso jejuar para batalhar com esse demônio aí. Ô, irmão, isso é falta de vergonha na cara, nossa. Se o Espírito Santo habita em nós, não há tempo, não há hora, não há dia, não há momento. Nós estamos preparados 24 horas. A pergunta é, se não estamos preparados para expulsar um demônio, porque não é o nosso dia, e se Jesus voltasse hoje? Como é que faz? Senhor, o senhor devia ter vindo ontem. Ontem eu estava. Ontem eu orei, senhor. Hoje eu acordei, passei o dia inteiro e orei. O senhor votou no dia errado. Vamos fazer o seguinte? Volta amanhã, senhor, por favor. Até amanhã dá tempo de orar de novo. Irmão, isso não é muita meninice, irmão? E por que a gente vive olhando isso, vendo isso, e não cai na realidade da vida cristã? Ah, senhor, ontem eu levei 2 cestas básicas que eu saí tão revestido. Se o senhor tivesse voltado ontem, você me ia pegar no dia certo. Eu estava assim, ó, chorando por qualquer motivo. Tem gente, irmão, que peca o dia inteiro, coloca um louvor para tocar no carro, chora, se delicia, fala, Jesus, volta agora, Senhor, se for... Irmão, você acha que Deus vai se comover com um momento teu de meia hora chorando e de 3 horas pecando? Isso é meninice, irmão. Isso é cultura que criaram. De achar que Deus é Deus de momento. Nosso Deus é um Deus da eternidade, irmão. Jesus confrontou isso em Mateus, no capítulo 15, do verso 8 ao 9. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Ele proclamou algo que Isaías já tinha dito lá atrás. Irmão, Jesus, quando ele veio à Terra, ele não veio para ficar criando circunstância, irmão, para ficar sendo bonitinho, para ver se o templo era bem arrumado. Não, irmão, ele vinha, ele falava assim, onde está a prostituta? Onde está o pecador? Onde está? Onde estão os fariseus para eu combater? Onde tem a oportunidade de eu quebrar aqui algo nesses homens aqui que vivem por tradição? Onde tem oportunidade de eu quebrar tudo para mostrar que eu só preciso mexer dentro deles? Só que o homem miserável que é, do jeito que é e do jeito que está hoje, que isso está cada dia pior, voltou-se a criar circunstância para Deus. Para Deus se manifestar, precisa ser num culto. Para Deus se agir, para Deus salvar, precisa ser nenhuma igreja. Irmão, isso é querer fechar Deus. Quem fecha Deus, irmão? Quem mede Deus? Nós.
A nossa maior santidade, irmão, o período que você tiver mais crente, deixa eu te falar, Deus olha para você, para mim, e fala assim, miserável, você pode ser santo hoje, eu te conheço desde que você nasceu, eu sei que amanhã você vai pecar de novo. Pode arrotar a santidade, irmão. Para Deus, você só é mais um homem carnal. Você não é carcanjo, você não é querubim, você não é serafim. Se Deus desse ordem, você não vai, você não é especial, eu não sou especial. Nós somos dependentes de um Deus puro e santo, eterno. Isso é tolice pura do homem. E se nós não observarmos isso, irmão, nós vamos cair numa religiosidade que tem um monte de gente caindo. O problema nunca foi costume, porque bons costumes são bons. O problema é achar que o costume substitui o nosso coração, irmão. Se vestir de forma modesta é bíblico. O quanto tem de santidade uma mulher que usa saia e usa calça, irmão? Uma mulher com cabelo curto e uma mulher com cabelo comprido. Como é que eu meço santidade? Diga para mim. Como é que eu meço santidade em um pregador que onde ele vai, ele coloca a mão e faz milagres? E um outro que pega o evangelinho, irmão. Básico, interpreta a Bíblia. Todo culto, irmão. Nunca colocou a mão sobre o enfermo, nunca viu um paralítico andar. Como é que eu meço? Quem é mais santo? Qual que é a régua? Qual que é a regra de uma igreja saudável, irmão? É um povo que chora? É um povo que canta com alegria, com fervor? Como é que a gente mede isso? Não é modéstia. O que é modéstia, irmão? Isso que vai acontecendo e Satanás vai fazendo. Satanás vai pegando a cultura, Satanás vai pegando a religiosidade, vai pegando o coração do homem e vai formatando coisas para a gente se enquadrar em coisas que nós vamos criando. Porque aí, se a gente cria uma regra, se a gente coloca um costume, se a gente faz o nosso Deus, se a gente começa a contemplar o que a gente acha sobre santidade, a gente começa a colocar gente para fora e gente para dentro. Só que gente para dentro é gente boa aos nossos olhos. Gente para fora é gente ruim aos nossos olhos. Agora deixa eu perguntar, quem é bom? Quem é perfeito? Sai eu e o Valtinho amanhã no Santos Clube. Amanhã vai ter jogo do Corinthians, Gu? Vai ter jogo do Corinthians amanhã. Então vai sair eu e o Gu porque o Valtinho é palmeirense, né, Valtinho? Não. Não converteu. Sai eu e o Gustavo amanhã no Santos Clube porque nós vamos assistir o jogo do Timão. E está sendo gravado, não escandaliza quem ouve. Eu vou comprar a Coca, o Gustavo também. Eu tô desse jeitinho aqui, estilinho pastor de Batista, e tá o Gustavo com a camiseta do Timão. Eu tô aqui com a minha esposa, meus 3 filhos menores estão aqui, eu tô pregando, agora tem YouTube, tem vídeo aí, tem mais não sei o que e tal. O Gustavo, mero corintiano, irmão. Camisetinha do Corinthians, shortão, no shopping, no Santos Clube. Passa um crente, irmão. Passa uma irmã do coque. Tomada por Deus, irmão. Ela vai olhar para nós dois. Quem você acha que ela vai falar assim? Deus manda te anunciar, filho. Você volta para os caminhos do Senhor. Para quem você acha que ela vai pregar isso? Para mim ou para o Gustavo? Pastor, irmão dessas igrejas tradicionais. Essas igrejas onde, irmão, a roupa salva como ninguém. Vai olhar eu e o Gustavo. Quem você acha que ele vai saudar? Fazer uma saudação de irmão em Cristo. Mas vai dar boa noite pro Gustavo. A gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer isso dentro da igreja.
Agora deixa eu te perguntar o seguinte. Se esse pregadorzinho aqui, estilinho, arrumadinho, pregador, falando bonito, vocês estão gostando, bate a Bíblia, fala não sei o quê, papapá, papapá, papapá. E se eu estou traindo a minha esposa, vocês não sabem? E o Gustavo está orando toda madrugada, pedindo, Senhor, eu quero a tua misericórdia. Senhor, eu tenho um pecado que eu estou batalhando 24 horas, eu não consigo, Senhor. Se o Gustavo dorme, irmão, com a cabeça, já fiz isso, irmão. Bota a cabeça aqui na cara, aqui fica, Senhor, tem misericórdia, Senhor, coloca a tua palavra na minha cabeça, entra dentro de mim, que isso aqui me come, irmão. Chegou o tempo de eu morder isso aqui. E ele está lá pedindo, irmão. Nós somos tolos de achar que por olhar algo e falar, meu Deus, aquele é crente, esse aqui não. Aquele ali é um homem de Deus, esse aqui não. Irmão, Deus conhece dentro de nós. Deus tem acesso à profundidade nossa, irmão. Isso é hipocrisia ética e é hipocrisia moral, mas maiormente é uma hipocrisia espiritual, irmão. A igreja, o povo, as mulheres, os homens, nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Nós precisamos ser sinceros com Deus. Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Senhor, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu mesmo, Senhor, eu já te disse, eu pequei, eu neguei, mas tu sabes, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. É isso que Deus quer falar, e é isso que Ele quer ouvir, irmão. Não é roupa, não é brinco, não é o que você faz. É tolice. E tolo na Bíblia, não sei se vocês sabem, é uma palavra que está lotada e quase ninguém fala. Você pode, irmão, vestir como crente, falar como crente, cantar como crente, e ainda assim você não está servindo a Deus. Você pode vir aqui todo culto, irmão. Você não está servindo a Deus. Servir só começa, irmão, primeiro, com o coração rendido a Cristo. Agora, como é que eu tenho o coração rendido a Cristo se eu não conheço Cristo? Como é que eu me rendo a alguém que eu não tenho intimidade, irmão? Eu não conheço, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo com a Bíblia. Eu não tenho tempo de oração. Eu não tenho tempo de jejum. E não é que eu faço, não, irmão. Não é que eu faço para querer provar que eu tenho. De coração, irmão. Rendição a esse Deus. Rendição a esse Cristo. Se eu não conheço. Como é que consegue, irmão? Servir a Deus, irmão, não é só fazer bem. Tem outra distorção muito... Servir a Deus é ser uma boa pessoa. Ah, irmão, eu tenho sido tão bom. Onde, irmão, isso? Quem é bom? A Bíblia ensina, irmão, que boas obras, elas não são a raiz da salvação, são o fruto da salvação. Por sermos salvos, praticamos boas obras. Então nunca foi raiz, é fruto. Os nossos frutos são boas obras. Por quê? Porque nós somos, irmão, enxertados na videira. Enxertados, irmão. Agora nós damos frutos, 100 por 1, meu irmão. Quais são os nossos frutos? O perdão, o amor, longanimidade, paz. Isso aqui, irmão, nós temos que cheirar isso aqui, irmão. Vocês acham, irmão, vocês acham que não? Aí os que não crê, fica com eles? Vocês acham que Satanás, os espíritos, não andam pelas ruas, não olham em nós, eles não sentem o aroma do perfume de Cristo em nós, irmão? Ele passa em nós. Os anjos caídos, irmão, eles têm acesso, eles entram, eles vão onde tem que ir. A única coisa que quebra qualquer maldição dele sobre nós é Cristo em nós. Não tem outra coisa, irmão. Você acha que Satanás olha para nós e acha, os anjos caídos olham em nós, que homem crente.
Olha que mulher crente, esse cabelo. Tem um monte de gente que fala assim, não, irmão. Um dia, quando eu vi Satanás, ele olhou para mim e eu perguntei, tem brinco aqui? Não tem. Tem roupa aqui? Não. Você já me viu? Não, não vi. Ah, então vai embora. Eu vou. Irmão, tá mentindo para quem, irmão? Ele tá te enganando. O que ele vai ver, irmão, é o fruto que há em nós. O fruto de Cristo em nós. Agora, como é que eu faço isso se eu não estou enraizado em Cristo? Tem que ter raiz, irmão. Por isso que não existe crente, que ele é crente hoje, qualquer coisa ele, ai, tá difícil. Ai, tô provado. Irmão, você tá... falta de raiz, irmão. Quem está enraizado em Cristo, irmão, pode bater um vento. E tem uma coisa, isso é bonito de pregar, isso é gostoso de anunciar, isso é legal de ouvir, mas viver, irmão, essa raiz em Cristo é muito difícil, tem que estar nele. Tem que estar nele verdadeiramente, irmão. Obras, irmão, são consequências, não são fundamentos. Tem pessoas que fazem caridade, que ajudam o próximo, que apoiam as causas, mas nunca se submeteram ao senhorio de Cristo. Se submeter a Ele. Será que o Senhor, Ele é o Senhor das nossas vidas realmente? Será que esse Cristo, irmão, Ele é o nosso Senhor? Isso, irmão, não é serviço bíblico, é filantropia. O Douglinhas comprou algo que eu falei lá atrás e ele usa até hoje. Luciano Huck leva a cesta básica, irmão. A Xuxa ajuda a ONG. Tem um monte de gente aí, irmão. O Neymar faz filantropia, irmão. E aí? Ah, irmão, mas Deus usa disso. Não, Deus usa o que Ele quiser. Ele é Deus. Mas filantropia, irmão, não ganha Deus. Servir a Deus, irmão, então, envolve obediência, submissão, santidade, fidelidade à palavra. Isso é servir a Deus. É ser submisso ao senhorio dele. É viver, estar dentro da palavra. É ser obediente. Isso é servir, irmão. Porque eu não consigo fazer isso se ele não está em mim. Servir a Deus, irmão, é senhorios. A palavra senhor, que é Kyrios, significa dono, autoridade. Ele tem autoridade sobre nós. Ele é o nosso dono, irmão. E se ele é o nosso dono, nós fazemos o que ele quer, da forma que ele quer, o que ele manda. Não o que nós queremos, não da forma que nós agimos, não da forma que nós pensamos. Ah, irmão, esse jogo nós ouvimos aqui também. Ah, irmão, até concordo com o que você está falando, mas assim, o meu jeito de acreditar é diferente. Irmão, se não é um jeito bíblico, se você não segue o que a Escritura está dizendo, irmão, você está agindo por você mesmo. Servir a Deus, irmão, começa quando Cristo deixa de ser apenas o Salvador e passa a ser o seu Senhor. Porque é gostoso de falar assim, olha, eu tenho esse Deus porque Ele me salvou, tá? Mas Ele é o seu Senhor? Em Lucas, no capítulo 6, no verso 46, e por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Chamar de Senhor, irmão. Por isso que tem gente que ora, ai, Senhor, tem misericórdia, irmão, pode chamar, pode pedir misericórdia. Se você só pede, se você só clama quando você está precisando de algo que aos seus olhos é bem para você, você não entendeu. Por que a gente não ora, Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, Senhor, me santifica mais. Senhor, Senhor, guarda os meus olhos. Senhor, Senhor, me ajuda a ser mais obediente. Senhor, Senhor, me ajuda a te compreender, te conhecer, te entender um pouco mais. Senhor, Senhor, me dá força de orar. Senhor, Senhor, me dá força de eu conseguir entender a tua palavra. Senhor, Senhor, me dá força para perdoar, para abraçar, para ajudar.
Agora, quando é Senhor, Senhor, ajuda a minha causa. Senhor, Senhor, ajuda a minha família. Senhor, Senhor, liberta meu filho. Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, Senhor, preciso de saudade. Senhor, Senhor, minha vida está difícil. Irmão, não é o senhorio dele. Aí é o teu senhorio. Você está usando ele para fazer algo porque você acha que você é o Senhor. Que você é o Quírios. Que você é a autoridade. E ele tem que te obedecer. Tudo na nossa vida, ele é o Senhor dela. Tudo, irmão. Servir a Deus, irmão, não é para nós também. Servir a Deus é para a glória dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, Paulo escreve: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Servir a Deus, irmão, não é limitado ao púlpito, não está limitado ao templo, é no trabalho, na família, no secreto, na integridade, é quando ninguém vê, irmão. Às vezes em silêncio nós estamos servindo. É que a percepção de servir é quando eu estou fazendo. Mas às vezes em silêncio nós estamos servindo, guardando os nossos olhos, clamando por arrependimento, desejando obediência, desejando santidade. Agora, já viu servir no silêncio? É que o mundo pregou para todos nós que servir é quando alguém precisa ver. É quando até eu preciso ver o que eu estou fazendo. A cultura atual, irmão, transformou o serviço em protagonismo. Hoje muitos querem servir aparecendo, serve sendo reconhecido, serve sendo aplaudido, mas Jesus, irmão, ele redefiniu tudo isso. Em Marcos, no capítulo 10, no verso 43 e 45, ele fala: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E depois ele conclui: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Eu não vim para ser protagonista, para querer que vocês achem que eu quis ter protagonismo. Eu vim para vocês enxergar que, sendo o Senhor, eu me fiz servo. Eu vim para vocês saberem que eu, sendo Deus, me coloquei abaixo de vocês. Agora, se eu o faço, por que vocês não fazem? Servir a Deus, irmão, é imitar a Cristo. Olha como Cristo serviu. Primeiro, lavou os pés. Quem de nós faz isso? Cristo se humilhou. Obedeceu até a morte, irmão. Ele foi obediente até a morte. Estando em carne, irmão, sendo o que era, sabendo quem era, sabendo o porquê veio, sabendo qual era o resultado. Ele só serviu, irmão. Cristo foi servo, obedeceu até a morte. E nós, irmão, nós não vamos ser como Pedro. Ai, Senhor, eu não te nego por nada. Pedro, vai cantar. Você vai me negar. Não, Senhor, não, não. Eu não. João, que é mole, tudo bem. Mas eu, Pedro, não. Se eu quero te pegar, eu fui logo com a espada. Ah, mas eu nunca negarei. Irmãozinho, deixa eu te falar. Juntou 4 espíritos, 5 pessoas, uma arma apontada para a cara, irmão. Se você não estiver em Cristo, você vai negar, irmão, antes de apertar o gatilho. Pode ficar tranquilo. Quer ver como é legal? Tá cheio de missionário no mundo, não tá? Tá. Quantos estão na África, quantos estão na Europa? Tá cheio de pregador, não tá? Quantos estão na Coreia do Norte, quantos estão nos Estados Unidos? É fácil, irmão. Vai onde ninguém quer ir. Vai onde a promessa é o seguinte: vem. Não vai cair nenhum demônio. Você que vai morrer com a primeira oportunidade que tiver. Nem. Vem ser feliz com a gente, irmão. Vamos lá no Irã. Não vamos muito longe, não, mano. Tem lugar do Brasil. O que você for? Não vamos muito longe, não, irmão. Vai aqui nas ruas, vai na tua família.
Vai no almoço da tua família. É o que eu estou falando, quantos amigos vocês têm? Eu quase não tenho nenhum. Um monte de herege que era amigo. E quando eu combati a heresia, deixou de ser amigo. Irmão, que legal. Eu não apontei arma. Eu não falei nada. Eu apontei a Bíblia, irmão. E deixou de ser amigo. Tem um irmão que mandou essa mensagem para mim essa semana. Que pegaram uma parte olha só, irmão, pegaram uma parte de uma pregação nossa aqui, que foi um vídeo de 3 minutos, e jogaram num grupo. A hora que jogaram no grupo, irmão, o irmão mandou mensagem para mim, falou, irmão, perdi uns 3 amigos aqui. Porque pegaram 3 minutos de uma pregação, irmão, e jogaram num grupo. É Satanás ou não, irmão? Não precisa ir longe. Serviço bíblico, irmão, passa pela cruz. Não há distinção. O maior problema, irmão, é serviço sem transformação. Muitos estão ativos, mas não são transformados. Muitos são ocupados, mas não são convertidos. Outros são até envolvidos, mas não são rendidos. Isso gera, irmão, um perigo. Ativismo religioso tem muito hoje em dia. É por estar em constante movimento que se acha que está fazendo e servindo algo. Cansaço espiritual, superficialidade, frustração. Eu já falei isso para vocês. Enquanto nós estivermos aqui lutando para que a igreja tenha mais membros, para que aqui encha, nós vamos estar lutando em vão, irmão. Uma alma que entra aqui e fala assim, irmão, estou aqui, desejo estar, viver essa comunidade, eu quero servir a comunidade. E você fala, irmão, por que você quer estar aqui, irmão? Fazer que nem entrevista de emprego. Você sabe que a melhor pessoa para você contratar é quando você faz tudo para ela não entrar na empresa e ainda assim ela quer, irmão. Normalmente, quando você contrata alguém que na primeira entrevista ele já fala de tudo que você quer ouvir, ele quer entrar na empresa porque é tudo maravilhoso, e você vai entrando, irmão, esse é o pior funcionário para contratar. Agora, chega para irmão, você não tem que estar aqui. Me fala, irmão. Aqui, ó, aqui não é fácil não, irmão. Vou trabalhar aqui. Nossa, você vai trabalhar. Aqui não é fácil não, viu? Como é que você tem chefe ruim? Como é que você lidar? As pessoas que não gostam de você, como é que você combate isso aí? Você faz de tudo para ela não entrar. Se ele quiser, irmão, é porque ele quis pelo propósito. Se alguém tiver aqui dentro da igreja, se for ele fala assim, irmão, eu tô porque eu amo o evangelho, eu quero ser parecido com Cristo, e aqui é um meio que eu posso conviver e viver assim, irmão. Top. Agora, irmão, se encher de 30 aqui, que vem aqui só para comer o pão à ceia, para abraçar a gente, falar que o violino é bonito, irmão, vai dar trabalho. Falei pro Douglas, já teve um que quis ser pastor aqui. A gente só observou um pouquinho. Pergunta pro Douglas se ele queria ele como pastor. O Douglas já conheceu ele um pouquinho mais. O Passinho também. Era BO, irmão. Nós ia pegar um baita de um BO e colocar aqui dentro. E aí, irmão? Para ter mais um, para falar mais o outro, para ser mais um. Não, irmão. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente vive um ativismo religioso. Isso não é transformação. Quando nós trabalhamos e servimos porque Cristo habita em nós, o que falaremos lá fora é sobre Cristo. E se quiserem estar conosco, é por causa do Cristo que anunciamos. Não da igreja que pregamos, não do bem-estar que estamos oferecendo, não da libertação que a gente foi levar, não da cura que nós podemos fazer, não, irmão. É pela palavra que pregamos, mediante ao Cristo que acreditamos. Se vier por isso, glorificado seja Deus, irmão. Serviço verdadeiro, irmão, nasce da renovação da mente. Nós falamos isso, lemos aqui no versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sem renovação da mente, irmão, o serviço vira unicamente performance e oportunidade para egocentrismo. Se não renovar a mente, irmão, tudo que eu fizer vai ser porque eu fiz, da forma que eu fiz, que foi bonito como eu fiz, e o resultado do que eu fiz. Irmão, vai cair no ego. Eu mandei aqui mais um pastor, esse aí eu achei que nunca ia fazer, já está lançando curso de novo, um outro aí. Meti a pau em curso, está lançando curso já. Só foi ficar famoso em debate. Vocês entendem, irmão? Quando eu viro mestre e angario seguidores pela minha sabedoria, normalmente vão me colocar num pedestal de mestre único. Talvez só tenha eu. O que eu ensino, do jeito que eu ensino, só eu sei. Os mistérios que eu trago para vocês, só eu sei falar. O meu curso
do jeito que eu ensino, vocês vão conseguir aprender. A palavra, do jeito que eu prego, quando eu prego, eu converto. Irmão, há dependência em Cristo, será? Quem vive o senhorio de Deus em nós? Será que nós estamos realmente sendo servos? Não é nada nosso, irmão. Não tem mistério maior. Não tem profundidade maior. Não tem pregador melhor. Não tem pregador que entende mais. Ou tem o pregador que é bíblico, ou tem o pregador que não é bíblico, irmão. Não tem distinção, irmão. Ah, um é mais eloquente. Irmão, aí é formato. Ah, outro gosta de... Não, é formato. Se eu quisesse formatar, eu já falei para vocês, eu sei fazer, irmão. Se vocês quiserem, eu vi um baita pregador pentecostal aqui em cima, meu irmão. E eu posso falar, eu até faço bem, irmão. Eu faço bem. Se vocês quiserem um pregador pentecostal, irmão, eu sei, se vocês quiserem palma, eu sei dar. Se vocês quiserem que eu sapateie aqui em cima, eu sei fazer. Se vocês quiserem que eu mude de voz, eu sei, irmão. E pode falar, eu sei até o que vocês precisam ouvir, irmão, porque eu conheço muito a vida de vocês já como pastor. É fácil, irmão. Vocês vão me amar. E pode falar, quando vocês me amarem como amo, irmão. Bom, quando você está apaixonado, você fala, irmão, o seu assunto é para minha filha lá apaixonada. É sábado é dia de sair, domingo é dia de sair. Irmão, nem passou, ficou 4 horas longe e já está com saudade. É fácil ficar falando, irmão. É fácil. Vamos. Aí eu falo pro outro, irmão, tô amando. Irmão, você não sabe o meu pastor, irmão, ele é terrível. Irmão, ontem, irmão, entrei lá dentro. Eu entrei no culto, irmão, com uma angústia. Ele entrou numa profundidade, irmão, na minha alma, que, irmão, mudou minha vida. Mas o que ele pregou para você? Não, ele pregou uns negócios lá, irmão. Mas o que ele pregou? Ah, irmão, eu estava no sofrimento. Ele falou que o meu sofrimento ia acabar, irmão. Pode falar, irmão, sair muito melhor. Isso é meninice, irmão. Então, o que acontece? A maioria hoje acaba sendo egocêntrico. Porque quando eu faço o que eu cativo fãs, eu vou ser movido pelo que os fãs querem. Sempre foi assim. A internet é assim, irmão. Hoje o meio que mobiliza a Terra é a internet. A internet só dá resultado conforme ela está andando. Faça um vídeo e o formato da capa tem que ser assim, porque chama mais atenção, irmão. Vai todo mundo mudar para isso. A moda de música, vocês querem ver uma coisa? Antigamente o formato era o samba. Depois veio o pagode. Todo mundo viu o pagodeiro. Aí o funk era o funk e ninguém podia ouvir funk, porque o funk era vinculado à quebrada, à favela, à comunidade. Hoje o funk está na moda. Hoje o funk está no Morumbi, nos Jardins. Vamos formatar um jeito de fazer isso aqui chegar nas pessoas. Irmão, isso acontece com a pregação, isso acontece com o pastor, isso acontece com a igreja. Igreja preta, irmão. Em 1950, imagina no Brasil uma igreja preta, irmão. O tempo foi passando, a cultura foi mudando, o povo foi querendo, foi americanizando as coisas. Vamos trazer o que traz povo, vamos trazer o que querem, vamos trazer o que chama a gente, vamos trazer o que é gostoso. Irmão, quando o homem faz isso, normalmente ele foge de toda a base, porque como ele não entendeu a base, ele faz por cultura, ele faz por egocentrismo. Agora a pergunta de todos nós aqui é, será que nós servimos a Deus por cultura, então? Será que nós estamos servindo a Deus pelo que Ele é, numa base sólida de entendimento do que é a graça? Servir a Deus, afinal, irmão, é apresentar-se como sacrifício vivo, viver sob o senhorio de Cristo, obedecer a palavra, negar a si mesmo, glorificar a Deus em tudo, irmão, amar a verdade, permanecer fiel até o fim. Servir, irmão, não é um evento, é uma ocasião. Servir é uma identidade de Cristo em nós. Para concluir, servir a Deus, irmão, é morrer para si. Quer falar que você serve a Deus? Morre para você mesmo, irmão. Morre. Vai aos pés da cruz e fala, Senhor, eu vim morrer. Eu vim me entregar.
A partir de agora, a minha vida é aos teus pés, Senhor. Agora, a minha vida, Senhor, não quero mais agir do meu jeito. Eu quero agir da tua forma, do teu jeito, que o Senhor quer. Quer servir a Deus, irmão? Seja obediente, então. Negue a si, obedeça a palavra. Quer ser um crente fiel, irmão? Quer ser um servidor? Coloca Cristo para ser o seu Senhor. Unicamente Ele, irmão. As ideias é o que Cristo quer. Os pensamentos é o que Cristo quer. Os propósitos é o que Cristo quer. O meu jeito de falar é o que Cristo quer. O meu jeito de vestir, o que Cristo quer de mim. O meu jeito de ver, o que Cristo quer de mim. Não é o Corinthians ou o Palmeiras. Não é a roupa larga, a roupa solta. Não é o corte de cabelo, a barba. Não é a maquiagem, não é o jeito do culto, não é a igreja, irmão. É o que Cristo quer. Quer servir a Deus? Faça uma pergunta a si mesmo. Senhor, o que tu queres que eu faça? Não é mais o que eu quero que eu faça. Não é do que eu achei que eu tenho que fazer. Não é da forma. Irmão, até a igreja. Nós temos a ceia aqui agora. O que Cristo espera de nós na ceia? Qual é o sentimento mediante as Escrituras que deve ser tomado? Qual é a forma de ceiar perante as Escrituras? É de joelhos? É em pé? É deitado? Enterra o pão? Coloca o vinho ou é suco de uva? As irmãs fazem o pão? Jejuam 4 dias antes ou jejuam depois? Depois que acaba, todo mundo pode comer o pão que sobrou? Joga, não joga, coloca ou não. O que a gente faz, irmão? Qual o sentimento de tomar ceia? Eu choro, eu olho para mim. Eu posso tomar ou não? Porque eu pequei ou não? Eu sou pecador, não posso tomar. Eu pequei hoje, não tomo. O que eu faço, irmão? O que é? Depois eu vou sair daqui. E aí? Tomei a ceia 1 ano de novo? Fui renovado? Tô novo. Virei santo. Saí com 2 asas. O que é, irmão? O que a palavra fala, meu irmão? O que a palavra está dizendo sobre a ceia? O que a palavra está dizendo sobre a igreja? O que a palavra está dizendo sobre nós? O que a palavra está falando sobre a nossa união? Sobre a nossa comunidade? Sobre lá fora? Sobre a nossa vida? Sobre a nossa família? Sobre o jeito de andar? Sobre o jeito de crer? Sobre o jeito de servir? Sobre levar ou não? Perdoar ou não? Amar ou não? O que a palavra diz? A cultura, irmão, fala o seguinte: sirva sendo você mesmo, do jeito que você é. O evangelho diz: negue-se a si mesmo. A cultura fala: expressa seu. Você tem que deixar sair o seu exterior. Extrapola quem você é. Não se segura. O evangelho diz: renda-se a Cristo. Servir a Deus, irmão, não é seguir um padrão humano, não é fazer boas ações isoladas, não é participar de atividade religiosa. Servir a Deus é a sua vida no altar de Cristo. É uma mente renovada, é um coração rendido, é Cristo como Senhor da sua vida. Isso é servir a Deus. A pergunta que fica para nós meditarmos é: quem é Cristo? Quem é o nosso Senhor? Quem nós somos? O quanto nós temos servidos? O quanto nós temos feito com rendição de graças a Cristo pelo que fez por nós? O quanto nós temos reconhecido, irmão, tão grande prazer, tão grande obra de termos o Espírito Santo em nós? O quanto nós temos validado isso, irmão, em intimidade com Ele, em vida de santidade com Ele? Ou as nossas preocupações, as nossas tantas coisas que a gente vai pegando na vida, isso vai trazendo de nós formas religiosas, terceiras, exteriorizando algo para fazer, não, eu sirvo a Deus. Que tenhamos somente o Senhor como nosso mestre. Que somente Cristo seja o nosso Senhor. Que somente a palavra seja guia, base de fé e conduta da nossa vida. Que a nossa igreja seja uma igreja bíblica, unida pela palavra,
amantes da palavra, onde Ele é o Senhor, onde Ele é o que nos guiará, onde faremos, porque Ele, pela palavra, anunciou que fosse feito. Não é glória nossa, não é para exaltação nossa, não é, ai, porque eu preguei. Não, irmão, é a palavra de Deus que nos transformou, renovou a nossa mente, e hoje nós vivemos por Ele, irmão. Honras e glórias a Deus.